Ótima segunda-feira para todos vocês. Muito bom dia, ótimo dia mesmo de coração. Mais um dia aí, pessoal, que nós estamos juntos. Como de costume, né? Como eu prometi para todos vocês, a história secreta do Brasil, o milênio, o homem universal. Gustavo Barroso tem 5 livros, 5. Aliás, tem uma coleção de livros, né? Tem inclusive também uma escritora que falou sobre a história secreta do Brasil, que isso deveria ser assim viralizado. Por que as pessoas, essa religião chamada evangélica e essa religião católica, cara, eles viraram a cabeça do povo brasileiro? É triste ver isso, até eu agora conhecendo, né, eu que fui pastor de uma igreja, e acordar agora com essas histórias aí que para mim me deixou muito chateado e me deixou muito triste, porque quantas pessoas são enganadas hoje dentro dessas seitas, dessas religiões que foram inventadas pelos europeus, né? Roma e Grécia, para enganar o povo, os indígenas, os nativos, esqueceram de cultuar o seu Criador, né? Eles vieram com o Deus deles para cá e colocaram isso na cabeça das pessoas. A Igreja Católica se dividiu, né? Dividir para conquistar. Então eles dividiram, montando uma falsa briga por indulgência dentro dela, Lutero e mais uma companhia, que a gente não vai entrar nesse assunto, mas vocês têm que saber essa história aí, gente. Essa história aí, ela depõe, sabe? E tem muita gente, sabe? Tem muita gente da elite que conhece a história aí, sabia disso? Essa história é só o povão que não conhece, porque o povão tá ligado em futebol, tá ligado em novela, tá ligado em quem vai ganhar a escola de samba, né? E que até, por diga-se de passagem, essas escolas de samba também falam muito disso aí. Mas as pessoas que... Tá vendo aí, gente? Olha, esse navio aí com uma cruz, essa cruz vermelha, essa cruz é um símbolo de uma sociedade secreta, os Cavaleiros Templários. Esse movimento aconteceu na Inglaterra, e que na verdade é a Grécia, gente. E isso tudo está ligado ao povo grego e ao povo romano, né? Roma e Grécia se uniram para conquistar o mundo. Olha só, essa é a capa, e nós vamos contar um pouco da história secreta. Nós vamos aqui para o índice aqui do livro, ó. Esse livro é de Gustavo Barroso, certo? Eu estou mostrando para os senhores. Se você quiser esse livro, nós temos no nosso grupo, vamos baixar no nosso grupo em PDF para você ler ele, para vocês acompanhar a reflexão. Aqui vamos aumentar um pouquinho os índices, a capa da introdução, né? Então, no capítulo 6, tem o sonho e profecia do milênio. Não vamos entrar nesse livro, gente, de cabeça. Ele tem o volume 1, o volume 2, o volume 3, o volume 4 e o volume 5. Eu estou lendo o volume 2. O certo seria eu ler o volume 1. Mas eu vou pegar lá no final desse livro aí. Eu quero te mostrar algumas coisas assim interessantíssimas, que você vai entender já já. Ó, primeiro, o sonho e a profecia no capítulo 6, esperança e finalidade de todos os povos, Brasil, o berço de todos os povos. Escuta aí, hein? Anunciada a capital do Quinto Império. Então aqui vai ser o Quinto Império do mundo. O Edenilson. E na verdade não vai ser o quinto, vai ser o Sexto Império, né? O Quinto Império vai ser do Yahushua. Esse império do Brasil vai ser o seguinte, gente: como o mundo vai se destruir, isso aí é certo. Eles vão toda a cúpula vai vir para cá. Por quê? Porque o Brasil é autossustentável, gente. O Brasil é autossustentável. E tudo que a gente quer, que a gente precisa, produz aqui. O problema é que, olha só como é que foi a jogada dos europeus. Eles vieram para cá, dizendo que tudo isso aqui era nosso, e compraram as empresas estatais, que são as empresas que têm um monopólio para manusear o chão, o solo. Compraram telefonia, compraram rede de TV, compraram empresas de minério, compraram empresas de aviação, compraram aeroportos, compraram tudo. Eles compraram tudo, com o mesmo dinheiro, paz dos senhores, que foi tirado daqui. Dá vontade até de chorar. Eles arrancaram daqui, como eles criaram automação, criaram as máquinas, então eles
fizeram como moeda de troca, criaram esse lance de moeda. Gente, a coisa é muito complexa, eu não vou falar em poucos momentos, mas eu quero mostrar umas coisas muito interessantes nesse livro aqui para vocês. Ó, a apresentação: Brasil é mito de todos os povos, coletânea de profecia e previsões sobre o Brasil. Estados Unidos do Brasil, tá? Se você não sabia, mas é que chama-se Estados Unidos do Brasil. Aí vem capítulo 3, a saga judaica de Salomão, descobrindo o Brasil. É a construção do templo em Jerusalém, que eles pegaram o dinheiro todinho daqui, olha aí, ó, o ouro e a riqueza do Brasil. O milenismo cristão, do templo de Salomão ao descobrimento das Américas. Esoterismo, templário europeu, templário da Península Ibérica, dinastia do jeito. Eu não estou lendo para você entender. Cara, eu vou te falar, gente. Olha, como é que eu vou falar para vocês? É uma lama tão grande. E que a gente deveria, como eu sempre falo do nome, o que para mim, para eu, Denilson, o mais importante, gente, atenção no que eu vou te falar, para aí, presta atenção. O mais importante para mim foi revelar o nome do Criador. É inerente a conhecimento, tal. O nome do Criador é como se desse um tapa na cara desses historiadores, desses que fizeram a nossa literatura e encobriram a verdade das pessoas, esconderam a verdade das pessoas, omitiram dentro da Bíblia, porque a Bíblia deveria ser um livro de história. O povo não deveria ser catequizado desse jeito, caindo para dentro de religiões, seja ela afrodescendente, seja a religião evangélica, seja o católica, seja o budista, qualquer religião que estiver aqui, qualquer uma, não é a religião do Criador do céu e da terra, porque ele não criou religião. E aí, todo o povo é enganado. As pessoas, os estudantes que fazem o Enem, né, que estudam para o Enem, e que tem Einstein, em Newton, tem esses caras, né, Tesla, todos esses caras que se dizem, né, os conhecedores de história, conto da carochinha. Todos eles criaram pela sociedade secreta e pelo Alex Krauss, esse nome desse cara satanista, irmão, que formou um montão deles aí. Por isso que vocês ouvem, se você botar a música de Raul Seixas, né, se vocês gostarem de música do Raul Seixas, ouve a música do Raul Seixas para você ver. Agora preste atenção nas letras. Preste atenção na letra. E o Alex Krauss, todos esses satanistas do mundo, cara, seguem esse cara. Inclusive, esse cara que escreveu esse livro aí, que é inteligentíssimo, um reitor de uma universidade, que segundo eles foi contra a maçonaria, segundo, é história, tá, gente? Eu também não estou aqui para meter pau em religião nenhuma, não. Eu estou aqui para mostrar aos senhores como o trem funciona. Porque a religião evangélica, ela foi criada um mito de um misto. Cavaleiros Templários, Exploradores de Sião, maçonaria, a mão invisível, porque tem as seitas ultra secretas, né? Os satanistas, aqueles ocultistas que vem do oculto, tá, gente? Eles trabalham como nas sombras, o Deus das sombras. Porque as pessoas não percebem, ninguém percebe que estão sendo manipulados, principalmente a nação brasileira, né? Estuda, faz um segundo grau aí, cara, que eu vou te falar. É obsoleto, gente. Ninguém aprende nada. Estuda história. Denis, você está incentivando as pessoas a estudar? Não, eu incentivo, eu estou estudando, pô. Mas a gente tem que saber conhecer a verdade, cara. A gente tem que ir atrás da verdade. E não tem papo de crente aqui não, porque eu não sou pastor, não sou religioso, não sou nada. Eu sou um ser humano, um cidadão brasileiro, uma pessoa que começou a encontrar a verdade. Porque quem liberta não é a religião, é a verdade. E a verdade, é estranho falar isso para os senhores, mas a verdade, ela não está dentro da religião, mas existe na religião fatos que a verdade, você pode usar ela. Por exemplo, a força do teu pensamento. Por exemplo, você utilizar os seus neurônios, a sua massa encéfalo, vou falar, a sua massa da cabeça, do cérebro, para não falar difícil, para pensar. Porque eles aprenderam a manipular, eles aprenderam a dominar isso, a dominar a psicologia, que a psicologia vem lá as bases dela é dos gregos.
é dos grandes filósofos, psicologia, filosofia, tudo que tem gia é estudo. Então tá aí, ó, a dinastia dos Templários de Borgonha, porque teve Templários em tudo quanto é lugar. Cristóvão Colombo, o milenarismo espanhol e a descoberta da América. Esoterismo cristão ibérico. Esses nomes todos são fantasia, tá, pessoal? O negócio de Cristóvão Colombo, Pedro de Caval. Esses nomes são tudo fake news. É fake news. Esses nomes é fake news. Como esse nome aqui, Bíblia, é fake news. Ó, Bíblia. Ai, pessoal. O esoterismo cristão ibérico, guiado das caravelas de Santa Maria Pitinina, que eu sempre falo. O milenarismo italiano. Enfim. Milenarismo italiano 1, o 2, São Francisco e os franciscanos, que é uma ordem, tá? Uma ordem de padre. Poetas esotéricos do Renascimento, descobrimento planejado do Brasil, a tomada de posse da terra prometida, porque isso aqui era a terra prometida, isso aqui é a terra de Canaã, eles botaram o nome de Brasil para enganar todo mundo, mas a tomada de posse da terra prometida, o rei Diniz e a rainha Santa Isabel, projeto áureo, festa do divino. Vocês conhecem a festa do divino? Tem muita coisa sobre a festa do divino aí. O Santo Antônio e, gente, olha, os forró, né? Dos nordestinos, todo o povo enganado, cara. Esse povo, vou te falar, o povo brasileiro é muito enganado, o povo hebreu foi muito enganado. E a gente não pode falar tudo aqui não, porque são coisas que eu teria que mergulhar nos estudos, mas o que eu aconselho a todos os senhores? Pelo menos o básico nós vamos ler, né? Vamos ler o básico, né? Para todo mundo, porque se eu mergulhar nisso aqui, em cada tema desse aqui, gente, e o que isso tem a ver, Denilson, com as escrituras? Gente, mas tem muita coisa a ver, cara. Tem muita coisa a ver. Tem muito a ver. Aí, tá vendo aqui? Sonho e profecia do milênio, tá? Aqui fala da cidade ao qual que eles vieram aqui e pegaram muito, muito ouro daqui, sabe? Roubaram muito ouro dessa terra, roubaram, né? Vamos lá. O tema hoje é esse aqui, ó. O tema é esse aí, ó. Ó o tema aí, ó. A história secreta do Brasil. E eu vou ler, gente, aqui, ó. Eu vou ler para os senhores isso aqui, ó. Eu quero que vocês vão cair para trás, velho. Deixa eu ver aqui. Se tem aqui eu vou ler isso aqui, ó. Bibliografia. Aí não tá vendo? Esse bibliografia aqui, ó, tá vendo? Tá bem grande aqui, ó. Bibliografia, tá vendo? Tem referência, bibliografia. Eu vou ler a bibliografia para você na página 283, que é lá no final. Eu li o livro de trás para frente. Mas vocês vão entender por quê. Vamos lá. 283, vamos lá. 283, 274. Cara, eu vou te falar. Muito, muito sério isso aqui. Deixa eu ver se eu posso falar, gente. Porque tem muita coisa aqui que a gente não pode mensurar aqui, não. Senão a gente leva um strike aí no canal. Eu não deveria, né? Porque eu tô lendo aqui livros, né? Livros apócrifos. Esse é o nosso tema, né? Essa bibliografia é muito importante. Muito importante. A bibliografia, deixa eu ver se é isso mesmo. Só um tempinho só para eu poder me localizar aqui, porque o que eu vi aqui foi algo interessante. Não sei se é bibliografia. É na bibliografia, mas deixa eu encontrar aqui o que eu quero falar com os senhores.
Deixa eu ver aqui. Milênio. Ah, pessoal. Fica depois dessas... Para não ficar muito pesada a história, né? Porque a história, ela é complicada. A gente vai contar sobre essa história aí. Mas deixa eu falar aqui, ó. É isso aqui que eu quero ler, ó. Vamos ver aqui aonde começa, para me poder falar com você. Vamos ver se é onde começa. A crônica. Não sei se é crônica. Eu acho que começa aqui, ó. Estado de São Paulo, dia 28 de novembro de 1999, publicou a seguinte notícia em entrevista à AF. O APP, o Papa visitará a Fátima para beijar crianças em Lisboa. O Papa João Paulo II visitará o Santuário de Fátima, dia 13 de maio, para beatificar Francisco Jacira Mato e duas crianças que disseram ter testemunhado várias aparições da Virgem Maria, em 1917. A beatificação do Papa, no dia 28 de junho, foi considerada um reconhecimento oficial das avaliações da Virgem e os dois irmãos da sua prima Lúcia e Maria, que vive hoje enclausurado em um convento na Coimbra, lá em Portugal. Gente, deixa eu ver aqui os acontecimentos. A cronologia é isso aí. Vamos ler a cronologia? É isso que eu quero falar, sobre a cronologia. Não era sobre a bibliografia, não. Cronologia. Esse é o tema. Deixa eu aumentar as letras aqui para vocês verem se vocês acompanham comigo. Vamos lá. A síntese da cronologia da história secreta do Brasil. Cerca de 2.500 anos atrás, o profeta Daniel anunciou para a história do futuro da decadência e a queda gradativa do gênero humano e das suas civilizações, bem como o nascimento ou o verdadeiro nascimento numa era dourada que surgiria no fim da sucessão de 4 grandes impérios. Lembra da profecia do Daniel? 500 anos antes dessa profecia, por volta de 1100 a.C., o Brasil, como já dissemos, era visitado pelos navegadores judeus e fenícios. Olha aí, 1100 antes de Cristo. O Brasil, esse Brasil que nós estamos aqui, ele já era visitado pelos navegadores judeus e fenícios. Na verdade, os navegadores eram fenícios. Por isso que o Iraque, sabe que o Iraque e o Irã, eles fazem parte dos fenícios, né? Da antiga Babilônia. E eles reivindicam, principalmente o Irã, reivindica o Brasil. O próximo confronto, que todo mundo está pensando que esse confronto vai ser a União Soviética, a Rússia contra o mundo, não vai ser não. O próximo confronto será entre Inglaterra e Irã, porque a Grécia tem que derrubar o Irã, a Grécia tem que vencer o Irã. Mas isso é profecia, eu vou falar disso mais lá para frente, porque o sexto, que eles falam quinto império, o sexto império, que é o Brasil, ele reinará. Nós estamos no Império Americano, né? O Império Americano está em decadência, está quebrando, está chegando ao topo. Todo império chega a um tempo e começa a cair. A hegemonia americana está caindo, gente. Claro que não vai ser agora, vai começar a ter um declínio, o dólar vai cair, vai acontecer muita coisa. Eu sou babamanga, sou mãe de... Não sou não, gente. Isso aí é porque quem criou os Estados Unidos da América, dentro, esse nome Estados Unidos da América é um fantoche, é um pano de fundo. Os Estados Unidos da América paz no Senhor, para aí agora, que você vai cair da cadeira. Os Estados Unidos, gente, Vocês querem saber o que os Estados Unidos é? Os Estados Unidos, gente, é o Egito. É o Egito.
os filhos dos faraós, que eram pretos, ricos, estão dentro dos Estados Unidos. Bom, parei por aí, não vou dar mais detalhe não, tá? Aí vocês vão lá e pesquisem, tá bom? Tá certo aí? Então, por volta de 1100 antes do Yahushua, Cristo é Bulufas, antes do Yahushua acontecer, porque o Yahushua era o pretinho e era da tribo de Arudá, assim como os egípcios também eram pretinho. Gente, a história é só vocês olhar para a história. Quando o José, vou botar, você conhece, José e Maria, fugiram do rei Herodes lá, que ia matar todo mundo, né? Matar as crianças todas de 2 anos para baixo. Ele deu o decreto porque ele ficou chateado, ficou com raiva, porque aqueles magos do Oriente não deduraram, porque eles foram advertidos pelo Criador, para ele não falarem onde estava o Messias. José e Maria meteram o pé. Vou falar assim para você entender, senão eu complico muito. O nome é Yahushua, do Salvador. Mas quando ele era pequenininho, José e Maria teve que pirulitar para o Egito. Eles teve que sair do Egito para o Egito. Eles estavam dentro da África, gente. Toda essa história da Bíblia é dentro da África, gente. O povo hebreu eram semitas que viviam na África. Não cai da cadeira não, pode me tacar pedra, mas aí você vai pesquisar, depois você vai chegar ao consenso. Então, 1500 antes, e os egípcios, que eram africanos, eram pretinhos, gente. Os egípcios não tem egípcio branco não, tem uma televisão aí que está querendo botar de branquinho, careca branquinho, mas eles eram pretos. E o próprio Yahushua se misturou com eles, e o povo hebreu também era preto. Então, quando eles desceram, tanto é que quando eles desceram com José lá, com a fome, quando houve a fome, quando os irmãos de José desceram para o Egito, ninguém sentiu diferença, que eles eram tudo iguais, pô. Denilson, da onde você tira? Gente, é livros, os livros estão aí, vocês leem. Claro que estão dentro das bibliotecas, ninguém tem vontade de falar isso para o povo brasileiro. Opa, tinha até com forte no time, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Atenção, pastores. Por isso que os padres são estudados, gente. Por isso todos os padres têm muito estudo. Você já viu que padre tem muito estudo? Todo padre tem muito estudo. Que não tem nada a ver com religião não, tá? E as melhores universidades que estão aqui no país, as melhores casas de ensino são as que? As católicas. Regida por quem? Por padre e por freiras. Eles detêm o monopólio do conhecimento. Eles detêm a fonte do conhecimento. Quando você aprende a verdade, você se torna um povo forte. Você se torna um povo não dependente de rebelião ou rebeldia. Porque os pretos são massacrados. Não, os pretos são reis. Os pretos que estão aqui no Brasil são reis e rainhas. São doutos, intelectos. São pretos que têm sabedoria do Criador. Porém, eles foram, como é que eu posso falar? Eles foram sendo destruídos aos poucos, né? Eles foram passando de reis para ser escravos, aos poucos. O Brasil, por volta de 1100, o Brasil sempre existiu, gente, não com esse nome. Assim que o Criador fez, ele fez esse planeta. E o Jardim do Éden está próximo aqui, esse local, esse continente. O Jardim do Éden está próximo. Esse continente da Amazônia, que a gente pensa que a Amazônia é só o Pará, é só o Peru. Não, a Amazônia A Amazônia é todo o Brasil, todo o continente sul-americano. Tudo é Amazonas. Peru, Bolívia, Paraguai, Uruguai, Chile, México não. México é lá para cima. Mas todo esse continente é a Amazônia. E dentro da Amazônia tem o paraíso, um portal que leva para o paraíso. Chupa essa uva. Isso foi escondido de todo mundo, tá, gente? Principalmente do povo brasileiro, porque o povo brasileiro pensa que isso aí é mitologia, é lenda, aí levam para o filme de Hollywood para enganar as pessoas, e as pessoas são enganadas facilmente. Conta-se uma história, calcifica-se a glândula pineal das pessoas através do flúor, porque já descobriram que os metais pesados, eles anulam o ferro que há dentro da gente. Aí já vem
a parte de química, física, a parte de biologia. E eles já estudaram isso há muito tempo, gente. Isso está sendo que os seus professores, quem ensinou seus professores os ensinos subversivos, já conheciam isso, dominavam a escrita. Não é à toa que se chamavam escribas e fariseus. O primeiro povo do mundo, né? O povo mais inteligente do mundo, que sabe fazer bem táticas de guerrilha. Maquiavel, Sun Tzu, esses caras, tudo aí, eles aprenderam. Esse povo vem guerreando desde o início do mundo. Informações contra informações. Como plantar falsas informações. Então, o Brasil, como já dissemos, era visitado pelos navegadores judeus e fenício, por Semita, cujo nome de púrpura vermelho cor de sangue, em virtude dos finos tecidos vermelhos que usavam, os quais possivelmente já eram preparados em boa parte com a tinta extraída do pau-brasil, que é outra história da tinta do pau-brasil, tá, gente? Eles vinham por causa do ouro mesmo. O destino da nova terra ligou-se desse mundo ao povo eleito, aos profetas judaicos, frequentemente profetizados sobre o Brasil, como Jeremias, quando anunciou que o povo de Deus habitaria numa terra de onde mana leite e mel. Nós moramos numa terra, mas nós não usufruímos dela. Aí vocês vão ter que ler Deuteronômio 28. Porque nós não usufruímos dessa terra que mana leite e mel. Nós não temos petróleo, nós não temos ouro, nós não temos mais nada. É uma terra que o mundo precisa da nossa comida, da nossa colheita, mas tudo está industrializado. As máquinas tomam conta de tudo e um grupo de pessoas seletas, que eram os senhores feudais, que continuam o feudalismo nesse país, continuam a deter o monopólio de toda a produção desse país. Eu pergunto para os senhores: o senhor planta alguma coisa na sua casa? Os senhores têm alguma coisa que não seja fornecida pelo governo, que o governo comprou você? O governo comprou você. Aí o profeta Jeremias falava que essa terra mana leite e mel. Exatamente, frase que o santo italiano Dom Bosco utilizou em 1883 para referir ao Brasil, esta terra prometida onde mana leite e mel. O profeta judaico Yeshamiyahu, que o pessoal chama de Isaías, profetizou de tal sorte que esses novos céus e essas novas terras, que Colombo disse ter conseguido chegar às América Equatorial somente orientando-se pelas suas profecias. Profecia mais importante foi a de Daniel sobre o Quinto Império, que seria realizado no finais dos tempos e que norteou todo o plano da descoberta, influenciando a história até os dias de hoje. O Quinto Império. Primeiros tempos, mais ou menos 2000 a.C. Abraão e a terra prometida. Abraão, filho mais velho de Noé, nascido de Ur. Não era de Noé, tá? O pai de Abraão era Terá. O povo hebreu recebeu de Deus a promessa de uma decadência numerosa, o estabelecimento de uma nova terra, iniciando uma nova aliança entre Deus e os homens, e a saga história do povo judeu. Então a decadência do povo hebreu, o povo que saiu do Egito, o povo que estava massacrado por Faraó, nós estamos dentro da própria África. Tinha um cantinho para a gente aqui. Nós somos os filhos dos filhos dos filhos dos filhos daquele povo hebreu que saiu da escravidão lá do Egito. Você é um descendente de Abraão. E isso tem tudo a ver com a história do Brasil, porque essa terra, gente, essa terra aqui é nossa, mas não é nossa. Como assim, Denilson? Ela é nossa, mas como é que é isso? Pois é. Lá em Deuteronômio 28, está dizendo lá. Gente, isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira. Eu não sou mais um religioso que veio para cá para brincar com vocês. Aliás, o nosso canal é canal dos livros apócrifos, mas poderia ser outros nomes. E não sou eu só o bom da história, nada disso não. Isso está aí para todo mundo ver, gente. Está nas bibliotecas, nas grandes bibliotecas de várias universidades, está aí. O povo não lê, gente. O povo não lê. Então, se o povo não lê, aí vem um pastor, conta uma história, pega um versículo da Bíblia lá, né? Porque é um livro interpretativo. Pega um versículo lá e conta uma história para a pessoa sem pé e sem cabeça, mas uma história que tem um fundamento na Bíblia.
e conseguem enganar as pessoas. Olha, como é que eles não conseguem ver a evolução das histórias? Surgimento dos povos semitas e povos árabes e judeus. Como surgiu esses povos? Abraão teve 2 filhos. Abraão, já disse para você, ele era da terra de Ur dos caldeus, Babilônia. Ele não tinha nada a ver com terra prometida, nada disso. Abraão, ele era da Babilônia. Vou falar assim bem claro para você entender. O Abraão, ele era da Babilônia. Como é que a pessoa fica dizendo, o Abraão, Deus do Abraão, então o Deus do Abraão era o Deus da Babilônia? Não tem nada a ver também com isso, gente. O Criador escolheu Abraão porque Abraão achou graça diante do Criador. Por isso que ele escolheu Abraão. Inclusive até o canal Levando a Promessa falou sobre Abraão, né? Sai da tua terra, da tua parentela, que parente dá problema. Então Abraão teve 2 filhos, um Ismael, sua escrava Agar, né? Porque o povo, aí que tá, né, gente? O povo judeu sempre teve escravo. Então você vê que hoje um povo que se diz judeu escraviza o resto dos outros povos. Tanto é que a gente, para o povo judeu, nós somos goim. Se você não sabe o que é goim, pesquisa para você ver o que é goim. O goim não pode ter nada, a mulher do goim é deles, eles podem trapacear o goim, eles podem matar o goim, eles podem tomar a casa do goim. E eles fazem isso direto, mas eles vestiram a fantasia, eles pegaram a identidade do verdadeiro povo hebreu que está aqui, sendo massacrado e humilhado e cego. E o povo não está vendo que só o único que vai poder salvar ele, gente, dessa desgraceira toda, o único que vai salvar a gente de todo sofrimento, desses governantes ruins que temos aí, que eles vão entrar, a gente vai continuar a mesma coisa. Entrou Collor, entrou Dilma, entrou Lula, entrou Bolsonaro, vai entrar qualquer um aí, porque esse país aqui, esse país que nós estamos pisando aqui agora, ele sempre foi e sempre será, enquanto o povo não tiver o conhecimento do Criador, enquanto o povo estiver fazendo festa profana como essa do carnaval, povo preto, povo descendente, o povo do Criador. Eu fiquei vendo desfile, uma parte do desfile de escola de samba, eu fiquei triste. A minha filha saiu em escola de samba. A minha filha saiu em escola de samba. O diabo é, vou te falar, maldito, ele oferece as riquezas desse mundo, que não é dele, nada pertence a ele, tudo é do nosso Criador, tudo é dele, é para ele que fez isso tudo. Mas esse povo diz que é povo dele e quer tomar na marra, mas não é não, tá? Eles não são não, eles pensam que são, mas não são não. Mas quando esse povo começar a clamar, porque esse povo vai clamar quando conhecer a verdade, e eu estou aqui, humildemente, para falar a verdade para os senhores. Pegar a história que está aí na cara de todo mundo e tentar mostrar de alguma forma essas pessoas, para acordar, pesquisar. Não precisa acreditar em mim não, por favor, pesquisem. Eu estou trazendo para vocês, pesquisa, tá? Pesquisa. As 12 tribos de Israel, Judá é o centro da sabedoria. Quem é Judá? A tribo de Arudá, presta atenção. Existiram 12 irmãos, benjamitas, Rubens, né, Dan, enfim, 12 tribos, né, 12 irmãos. Um irmão era mais inteligente. O irmão ele era tipo o douto, que era a tribo de Arudá, os descendentes de Judá. De Judá nasceram o Yahushua nasceu da tribo de Arudá, que veio da raiz de Davi e que eles são semitas, descendentes de Sem. E Yahushua é descendente de Sem. Isaac teve também 2 filhos, Esaú e Jacó. De Jacó originou-se as 12 tribos de Israel, e cada uma Deus concedeu uma herança às tribos. A de Efraim e de Manassés tiveram o legado da riqueza material, enquanto a tribo de Arudá recebeu o cetro da liderança espiritual. Olha aí, vai vendo. E a sabedoria, sendo chamada o leão da tribo de Arudá. Esse era o legado da tribo. Deixa eu mostrar para você que eu bati aqui, ó. Eu bati nessa imagem aqui, o leão da tribo de Arudá. Foi o símbolo que a tribo de Judá ela recebeu. Essa tribo tinha a sabedoria e o conhecimento, tanto é que os escribas e os fariseus, né, os perugitas, que não é escriba o nome, mas eles detinham essa elite, essa nata da política dominadora, colonizadora do povo hebreu,
ela recebeu essa herança. Eles eram da tribo de Arudá, tá? E eles dominaram sobre os outros irmãos. A tribo de Arudá e a tribo de Benjamim, por serem dotadas de mais sabedoria, elas comandavam os outros irmãos. Tanto é que eles não aguentaram a pressão deles, né? Porque o Salomão e os filhos dele faziam muitas festas, né? É como hoje, eles bancavam a vida boa do governo. Mas as pessoas não entendem isso como uma coisa assim, como algo de governo, eles entendem como algo de religião, porque os padres encaminharam direitinho as pessoas para levar para o lado da religião. Não foi um trabalho de um dia, foi de séculos para trazer, e teve que morrer gerações e gerações e ser queimado. Muita gente que era inteligente lá no passado foram queimadas, porque detinham esse conhecimento. Só que agora não pode me queimar, porque, tipo assim, eu estou mostrando o livro, pô. Eu estou pegando o livro e lendo o livro para vocês. Eu não estou chegando aqui e falando assim, eu vou falar para você que tomar manga com leite faz mal. Não, eu não estou falando isso não mesmo, porque muita gente já acreditou nisso. Muita gente acredita até hoje, o homem foi à lua. Mentira, cara. Isso é mentira. Porque a tecnologia tem influenciado as pessoas e tem causado hipnose. Tudo funciona para a adoração do Deus das trevas. Tudo é simbolismo, tudo que você entende aí, gente, de televisão, de escrito, tudo é satanismo. Não numa forma louca, tá, pessoal? Não numa forma fanática, nada disso. Sejam investigadores. Comecem a duvidar das coisas. Comecem a tentar entender as coisas, que vocês vão descobrir muitas coisas. Muitas. Assim, uma das mais fantásticas que eu acho que é a maior ilusão, é esse povo que vai para a igreja e acredita em Jesus. Nossa, com tantas evidências, cara. E esse povo continua acreditando em Jesus. Aliás, ele acredita em muita coisa. Por exemplo, esse nome Judá. A letra J não existe, né? Essa escrita que nós... Gente, essa escrita, esse dialeto que nós foram inventado, eles foram inventados pelos padres jesuítas, gente. A nossa verdadeira língua era Tupi-Guarani. Foi proibida de ser falado Tupi-Guarani aqui. Foi proibido aqui, que era a língua dos hebreus. Vamos ler? Se vocês tiverem tempo, por favor, leiam. Se você quiser ler essa história, quer conhecer essa história, você tá bobo, tá paralisado? Você não sabia disso não? Denilson, caramba, você é um cara que é, como é que é? PhD, PHF, não sou nada, não sou ninguém. Sou nada. Eu sou, acho que o pior de todas as pessoas, sabia? Se meus filhos me ouvissem. A própria Rocha falou que um profeta na sua casa não tem honra, né? Não tem honra, não. Você que está aí do outro lado, você, na sua casa, você por mais que você fale com o seu familiar, não, mas está errado, sabe o que é? Mas todo mundo contra você, cara. Todo mundo contra você. Eu tenho uma parada para falar para vocês. Amanhã de manhã eu vou falar para vocês sobre Júlio César, cara. Pô, vou te falar, gente. Mas vamos continuar aqui que tem muita coisa, eu sempre estou parando, né? Tem muita coisa pra gente poder ler aí, gente. Eu não li esse livro todo, tá? Não li os 5 livros. Eu estou lendo junto com vocês. Eu estou lendo junto com os senhores. Então Deus concedeu uma herança às tribos de Efraim e Manassés, que tiveram legado da riqueza material, enquanto que a tribo de Judá recebeu o cetro da aliança espiritual, o cetro. A sabedoria, sendo chamada de leão da tribo de Judá. A ela caberia, no final dos tempos, unir todos os povos da nação sobre o cetro espiritual da sabedoria divina. Então, a profecia está se cumprindo. Eu sou da tribo de Judá. E eu estou levando o cetro do conhecimento ao povo, o povo hebreu. Todos vocês que estão aí, no Brasil, estão na América, estão na Europa, todos vocês que residem no planeta Terra, que estão me ouvindo nesse momento, os senhores estão presenciando uma profecia que está se cumprindo. Um descendente da tribo de Judá. Eu sou um descendente da tribo de Judá. Estou falando para o mundo sobre a profecia dos finais dos tempos. Nós estamos vivendo os últimos dias. Acredite você ou não. 1100, aí ó, 1100. 1100 antes do Yahushua. Os fenícios no Brasil. O Brasil, ele é encontrado pelos navegadores fenícios, que também estabelecem entreposto
nas costas hoje portuguesas. Gente, olha só. Tudo com o dilúvio aconteceu desse lado daqui. Então o pai queria limpar isso aqui, gente. Porque foi muita morte, os gigantes mataram muita gente, havia muita prostituição do lado de cá, havia tudo que não presta estava aqui. O pai acabou com tudo e levou só a família de Noé lá para o outro lado, lá, 8 pessoas. Começaram tudo de lá de novo. Então eles não sabiam nada, não tinham bússola, não sabiam onde estava localizado, eles foram crescendo e através dos anjos caídos e através da magia eles chegaram a essa terra aqui. É isso mesmo que eu estou falando para você. Aí, ó. O rei Davi da Judéia e o rei Irão fizeram um complô os dois para a exploração conjunta de mares e terra descoberto pela Fenícia. Olha aí, os fenícios já sabiam. Os fenícios, gente, eu de novo falo para vocês, os fenícios tomaram uma volta do povo inglês, da Inglaterra, que é a Grécia, né? Eles tomaram a maior volta dos ingleses. Os ingleses deram, a rainha da Inglaterra sabe da história aí. Foi a maior volta que eles deram, porque eles achando que eles mostrando, porque o Cabral não tinha nada de português, gente, era inglês. Tudo que você entende aí que era de Portugal, esquece. Ou era de Roma, que era a França, ou era da Grécia, que era a Inglaterra. Desses dois países, até hoje, tá? Até hoje. Só que eles disfarçam, tá tudo disfarçado. O Deus da sombra deles fez eles se disfarçarem, ensinou como agir no oculto, no secreto, como agir na surdina. Só que isso não é visto, gente, isso não é visto pelo povão. O povão não conhece droga nenhuma. O povão só sabe aquilo que o MEC dá. O MEC dá o que o MEC dá para a pessoa? Não, em 22 de abril de 1500, não, o Cabral teve aqui com 3 caravelas, Santa Maria Pitinina e tal. Tudo história. Olha só, eles tiveram, cara, mas eles estiveram aqui para invadir esse troço aqui, cara, junto com o Império Romano. Então o rei, aí o rei Davi e o rei Irão dos Fenícios firmaram um acordo para a exploração conjunta dos mares da terra descoberta pela Fenícia. Então os dois, Irão e Davi, fizeram um acordo. Mas como Davi morreu, o Irão continuou o acordo com Salomão. Em 936 a.C., antes de Arrocha, os fenícios judeus no Brasil e as minas de Salomão na Amazonas. Na Amazonas, o rei Salomão, filho de Davi, e Irão II da Fenícia, filho do Irão I, organizaram uma viagem conjunta nas costas brasileiras, na terra de Ofir, que é essa aqui, estabelecendo povoados, minas no Amazonas. O templo de Jerusalém é construído como o ouro do Brasil. O templo, aquele templo lá, de Jerusalém, foi construído com ouro daqui, gente. A tribo de Judá migra para em 884 a.C. A tribo de Judá, ou de Arrudá, porque a letra J não existe no hebraico, migra para o atual Portugal. Olha aí, ó. Nesse ano ocorre a primeira grande migração judaica para a Península Ibérica. Os imigrantes eram principalmente da tribo de Arrudá. Que não é, né? A gente sabe que são os Askenazes. Em 765 a.C., Isaías profetiza sobre o Brasil. 765 anos antes do nascimento de Arrocha, tá? O profeta judaico Isaías faz referência à grande ilha e à nova Jerusalém que surgia no fim dos tempos, fundada sobre a paz, justiça e união de todos os povos e nações, livre de qualquer opressão. Em certo trecho, ele afirma assim, ó, lá no livro de Isaías, capítulo 42, 12, está dizendo assim, ó, cantai ao Senhor um cântico novo e o seu louvor, desde o fim da terra, nós os que navegais pelo mar, vós ilhas e seus habitantes, dei glória ao Senhor e anuncie o seu louvor nas ilhas. Em 586 isso aí é extenso, tá, pessoal? Nós estamos com 44 minutos, tem muita coisa para falar. Em 586 a.C., a segunda imigração judaica da Ibéria, a Nova Judá ou a Sefarade. Essa imigração ocorre quando o rei Nabucodonosor invade o reino de Judá, arrastando Jerusalém e destruindo todo o templo de Salomão. Mais uma vez o templo foi destruído. Esse povo sempre sofreu.
Então 586 a.C. a 539 a.C., mais ou menos, Daniel profetiza o quinto império. O profeta judaico Daniel interpreta o sonho do rei Nabucodonosor sobre a sucessão de 4 impérios humanos e o surgimento no fim dos tempos do Império Divino, ou Quinto Império. Essa profecia influi nos rumos da humanidade até os dias de hoje. Até hoje, tá? Ano 0, nascimento de Jesus Cristo. História, tá? Yahushua nasceu há 280 e poucos anos atrás. Essa história de Cristo e o calendário foi mudado para nos enganar, para a gente se perder no tempo. O ano 0 foi o dilúvio. Eu vou contar a história de Jesus no próximo vídeo. Eu quero que vocês, se vocês estiverem gostando e quiserem que eu continue sobre a história secreta do Brasil, volume 2, eu vou contar para vocês. Eu vou parar aí no ano 0, porque nós estamos com 45 minutos e a gente vai falar isso num outro vídeo, porque amanhã, né, mais tarde hoje, né, mais tarde eu estou gravando durante a noite do domingo, são domingo, acho que estão por volta de 22 horas, e eu estou gravando para os senhores o meu desejo tanto de vocês conhecerem a verdade, que eu estou aqui gravando para vocês, sem ônus, sem nada, sem receber nada. Eu estou fazendo isso no amor, né? Bem no amor para vocês, e dando oportunidade a muita gente que não tem condição de ter um celular, ou então condição de ler um livro, de poder estar junto com a gente e entender o que está acontecendo aí. E você, evangélico, você precisa conhecer muita coisa, evangélico. O pastor que está pregando na igreja, vocês precisam conhecer muitas coisas. Gente, eu quero agradecer a todos vocês que estiveram junto com a gente, tá bom? Eu vou contar a história do ano 0, nascimento de Cristo, tá bom? Vou começar aqui na página, deixa eu ver a página aqui que nós estamos na página 276, ó. Nós vamos falar, Cristo anuncia a vinda da terceira pessoa, ou o Espírito Santo. Isso é uma outra história que vocês vão entender o que é o Espírito Santo, a era do Espírito Santo. Isso aí tem tudo a ver com esse povo aí que inventou essa história de Pedro Álvares Cabral, Cristóvão Colombo. É uma lama só. Eu sempre falo assim, é uma lama só. Mas ainda bem que nós temos o Criador, o nosso Altíssimo Pai, que Ele está trabalhando. Ele está trabalhando dentro da sabedoria e da mão dEle, para chamar os escolhidos, a nação dos escolhidos. Forte abraço para vocês, gente. Um ótimo dia, uma ótima segunda-feira. Que Yahushua possa abençoar o seu lar e que seus olhos sejam abertos, tá bom? Um forte abraço. Tudo de bom para você. Não esqueça de deixar o seu like. Não esqueça de compartilhar. Sempre compartilhando, tá, pessoal? E se inscrevendo. Você que não se inscreveu, se inscreva. DRM Rodrigues é o canal dos livros apócrifos, tá bom? Forte abraço, gente. Tchau.